Oi, aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Pra Ver e hoje eu vou falar de 3 leituras que eu fiz, 3 dicas de literatura nacional. Tem várias coisas que eu pretendo fazer em 2018 para o canal, mas uma delas, que eu cheguei até a comentar anteriormente, é falar um pouco mais de literatura brasileira por aqui. Esse vídeo segue a mesma lógica de outros que eu fiz, como por exemplo da literatura sul-coreana ou da literatura colombiana, onde eu faço uma pequena resenha de 3 livros. A única diferença é que esse vídeo de literatura brasileira é um vídeo que eu pretendo fazer continuamente ao longo dos meses. Eu até coloquei no final do título um hashtag 1 para mostrar que esse é o primeiro da série. Bom, vamos para o primeiro livro então, que no caso se chama Grito, do Godofredo de Oliveira Neto e publicado pela editora Record. Eu já li esse livro faz um tempinho, mas eu lembro que eu gostei bastante, foi uma tremenda surpresa. Tudo é narrado por uma senhora na casa dos 80 anos chamada Eugênia. Ela, que foi uma atriz de teatro renomada e conhecida, agora vivia sozinha num apartamento no Rio de Janeiro. Só que num determinado momento ela conhece um jovem chamado Fausto, que mora no mesmo prédio que ela e também é apaixonado por dramaturgia. Os dois se aproximam bastante e passam a criar e encenar peças de teatro juntos no apartamento do Fausto. Só que a conexão entre ambos, para o Fausto, era meio que como uma relação de carinho e amizade, enquanto para Eugênia começa a se tornar uma espécie de amor platônico que desenvolve para um ciúmes doentio. Esse é um romance bem interessante, começando pela estrutura dele, que mistura uma narrativa de romance com peças de teatro mesmo. Para quem gosta desse livro também tem várias referências, principalmente a Shakespeare e Goethe. Além disso, esse é um livro que fala sobre solidão, sobre carências e sobre compartilhar o seu conhecimento com os outros. Eu cheguei a publicar uma resenha dele em texto lá no meu blog, no Leia Pra Viver. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler depois. O segundo livro é de um autor chamado Marcelo Maluf, que no caso é esse aqui, A Imensidão Íntima dos Carneiros, publicado pela editora Reformatório. Eu recebi esse livro do pessoal do Sabiá Livreiro, que é um clube de leituras focado em literatura nacional. É um projeto bem legal. Após você assinar o clube, você recebe todo mês um livro da literatura brasileira contemporânea, além de um marcador de páginas. Eu vou deixar aqui na descrição o site deles para quem quiser mais detalhes, para quem quiser entender melhor o projeto. Aí depois desse vídeo você pode dar uma passadinha lá para conferir. A Imensidão Íntima dos Carneiros é um texto autobiográfico, mas que mistura nisso vários elementos fantásticos e também históricos, o que deixa o texto ainda mais interessante. Basicamente temos a história do próprio Marcelo Maluf descobrindo e entendendo as origens do seu avô, o Assad, que ele nunca chegou a conhecer. O livro então se divide em 2 narrativas que vão intercalando, que no caso é a narrativa do Marcelo Maluf e também a narrativa do seu avô. O Assad era do Líbano, ele veio para o Brasil no início do século XX, quando o Império Otomano ainda estava no controle daquela região. Na história, esse é um fluxo migratório muito importante, foi quando vários árabes vieram para as Américas fugindo da violência e em busca de uma vida melhor. Já em território brasileiro, o Assad se estabeleceu no interior de São Paulo, onde construiu a sua família e a sua carreira. No decorrer da leitura, num determinado momento, o neto, Marcelo Maluf, meio que se vê ao lado do seu avô, que ele nunca chegou a conhecer, meio que como se fosse um espírito ou como num sonho. Nessa hora que se passa no momento passado, o Assad tentava escrever as suas memórias, meio que como um último gesto em vida, principalmente tentando escrever aquelas memórias que ele mais queria esquecer, na verdade, mas que eram fundamentais para compor o passado da sua família. Temos a partir daí então um contato com as origens do Assad, no tempo em que ele ainda era criança e morava com a sua família na cidade de Zali, cuidando das plantações que ficavam na base das montanhas. Ele também cuidava dos carneiros e tinha uma capacidade hereditária de se comunicar, de falar com eles, o que se torna um elemento bem importante na história e dá sentido ao título do livro. O livro já é ótimo por si só, mas uma coisa que eu achei bem legal, um aspecto que eu achei bem interessante, é a conexão que o autor faz entre as religiões, entre, por exemplo, o cristianismo e o islamismo, através da figura do próprio Assad. Outro aspecto interessante que eu gostei é que o livro trabalha, de certo modo, a questão da imigração. Eu sempre gostei de ler livros que falam sobre imigração, sobre essa coisa de você sair da sua terra e tentar ganhar a vida em outra. Eu acho que esse livro do Marcelo Maluf toca nesse assunto de uma forma muito interessante. Eu gostei muito também da escrita do Marcelo Maluf, o texto é quase poético, sabe? E também achei muito criativa a forma como ele mistura a questão do real e do irreal. A terceira obra que eu quero comentar aqui é um trabalho do Luiz Fernando Veríssimo, conhecido como Clube dos Anjos, publicado pela editora Objetiva. Esse livro faz parte de uma série chamada Plenos Pecados, em que vários escritores da literatura nacional escreveram uma história que tem relação com algum dos pecados capitais. No caso do Clube dos Anjos, o Luiz Fernando Veríssimo fez uma história que está centrada no pecado da gula.
Basicamente temos aqui 10 homens muito ricos e influentes que se reuniam todo mês para comer bem, para ter uma experiência gastronômica excepcional. No meio desse grupo auto-intitulado, Clube do Picadinho, tinha um homem que era uma espécie de líder, chamado Ramos, que era uma pessoa muito metódica e também elaborava toda a lógica desses encontros. Só que o que acontece é que depois de anos de encontros bem-sucedidos, esse líder, o Ramos, ele morreu. O que faz com que todas as reuniões comecem a ficar mais desanimadas, não tenha mais o mesmo clima de antes, e também tem inclusive algumas brigas entre os membros. O narrador do livro se chama Daniel, que é um membro do Clube do Picadinho e também é uma daquelas pessoas que falam demais. Logo no início ele encontra numa loja de vinhos um certo indivíduo chamado Lucídio, que era uma pessoa bastante esquisita e também até meio perversa. O Daniel, que não consegue se segurar, começa a desabafar com essa pessoa que ele acabou de conhecer sobre os problemas do Clube do Picadinho. Já esse Lucídio dizia fazer parte de uma sociedade secreta no Japão, onde os membros eram voluntários para comer um peixe extremamente venenoso chamado fugu. Era meio que uma prova de fogo. Os cortadores de fugu no treinamento tinham como exame final cortar o peixe sem deixar nada de veneno. Os membros dessa sociedade secreta que recebiam o peixe para provar, mesmo sabendo do risco de ser envenenado. Só que segundo Lucídio, o sabor do fugu cru, quando se come sabendo que pode morrer, fica praticamente inigualável. Num determinado momento, esse Lucídio recebe a proposta do Daniel de cozinhar para o Clube do Picadinho, até porque ele era um tremendo cozinheiro de comida francesa. Levando em consideração essa habilidade culinária do seu novo amigo, o Daniel então prepara a próxima reunião, o próximo encontro na sua própria casa. Só que aí que começa a coisa, os pratos do Lucídio eram incríveis, os membros do Clube do Picadinho nunca tinham provado nada parecido. Mas em troca dessa comida maravilhosa havia uma consequência, que tem muita relação com o pecado da gula. É a partir daí que toda a genialidade do Luiz Fernando Veríssimo aparece, justamente para tratar a questão do vício pela comida. Como é de se esperar de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, O Clube dos Anjos é um livro extremamente envolvente, muito bem construído e também com bastante humor. O livro também não deixa de ser uma história de mistério, O autor vai deixando algumas pontas soltas ali e vai explicando não tudo, mas boa parte das coisas ao longo da leitura. O Clube dos Anjos é um livro que eu li recentemente, mas eu acho que eu gostei tanto que vai ser um daqueles que eu vou indicar para todo mundo que quer começar a ler literatura nacional. Bom, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, dessas 3 dicas de literatura brasileira. E também, como eu disse anteriormente, esse é um vídeo que eu pretendo fazer mais vezes aqui pro canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar o link também desses 3 livros que eu citei aqui na descrição para quem quiser comprar. Também não esquece de dar aquela curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum desses livros ou já leu alguma coisa desses autores e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!